Por acaso você já ouviu falar de JSON Prompting? Seria uma abordagem que ficou muito popular no último ano e que parte do princípio que modelos de linguagem não seriam tão bons em responder a instruções quando passadas de uma forma de sentença, como a gente naturalmente escreve. E que se a gente trocasse os nossos prompts dessa estrutura padrão, a gente reescrevesse eles e passasse para um formato estruturado JSON, os resultados dos modelos seriam muito melhores. Eu não sei se você já faz isso naturalmente, mas esse tipo de abordagem ficou muito popular para pessoas que trabalham com modelos de geração de imagem e de vídeo, como, sei lá, Nanobanana, VO3, Seedream, Sora. Para modelos de texto, particularmente, eu acho que não é tão popular. Mas por que eu tô te falando isso? Porque é justamente pela popularidade do JSON Prompting que tá fazendo agora um novo projeto ganhar bastante popularidade chamado Toon, que ele apresentou uma arquitetura alternativa e, segundo os criadores, superior ao que seria o JSON. Para você ter uma ideia, o projeto já tá aqui com 18 mil estrelas no GitHub, ele não tem nem um mês de vida, e viralizou aqui no Twitter porque ele se propõe a ser uma estrutura bem mais condensada, otimizada para os modelos de linguagem quando comparados com JSON. E o que seria esse Toon? Toon traduz para Token Oriented Object Notation. Então, basicamente, ele seria um formato mais compacto, orientado a tokens. Eu já vou explicar o que seria isso, para que a gente possa representar dados de maneira estruturada, gastando muito menos tokens quando a gente manda para os modelos de linguagem. Então, basicamente, os caras tentaram tirar tudo que for desnecessário, como aspas, chaves, colchete, vírgulas, toda aquela verbosidade que normalmente vem junto de um JSON, e representar os dados da mesma forma de uma maneira muito mais simplificada. Então, aqui tem uma instrução que a gente poderia passar para uma LLM, para um agente qualquer representado em JSON, e reparem como que essa mesma instrução aqui seria mais compactada dentro do formato Toon. E o Toon seria uma mistura mais ou menos aí de YAML com CSV. Então reparem que ele tem coisas aqui que se parecem como o CSV na hora da gente tentar mostrar algum tipo de iterável, mas a forma como o dado é apresentado aqui também se parece muito com o YAML. E o porquê disso tudo? Porque os criadores dessa notação aqui, eles afirmam que é possível reduzir em até 60% o consumo de tokens aqui quando a gente está comparando com o JSON com ganho de performance no modelo. Inclusive, a gente tem uma tabela aqui com alguns benchmarks que eles mesmos publicaram, comparando não só a quantidade de tokens, a redução da quantidade de tokens que a gente tem para alguns diferentes conjuntos de dados que eles misturaram aqui. E o Toon, segundo eles, conseguiria ser mais preciso, gastando menos tokens. E aqui os resultados de perguntas que eles mesmos fizeram, e não publicaram esses dados com clareza, de 209 perguntas feitas para 4 LLMs diferentes, estado da arte hoje. Então a gente tem o Gemini 2.5 Flash, o GPT-5 Nano, o Grok 4, o Claude Haiku 4.5, e aqui a acurácia que esses modelos aqui tiveram ao responder perguntas formatadas nessa estrutura Toon. A gente também tem esse outro projetinho aqui, o Python Toon, que te permitiria simplesmente instalar ele e te permitir aí converter qualquer cadeia de JSON para Toon, caso vocês queiram utilizar isso aqui em algum agente. A pergunta que fica é: esse formato Toon, ele é de fato melhor que JSON? E a resposta é: depende. Para te explicar um pouquinho melhor, eu vou usar aqui o Tick-Tokenizer. Basicamente, o que esse projeto aqui vai nos dar é uma contagem de tokens, de quantos tokens de fato estão sendo gastos por diferentes cadeias de caractere. E olha que curioso, porque para começar, eu montei um prompt aqui em uma sentença, tá? Tradicional, como normalmente a gente conversa com modelos de linguagem, e eu pedi para ele aqui: você é um exímio pesquisador da web, eu quero que você pesquise para mim quais foram os resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro e dê também as chances atualizadas de títulos, Libertadores, Sul-Americana e de rebaixamento. Então isso aqui é um prompt padrão que normalmente a gente faria para pedir alguma coisa para o modelo de linguagem. A gente passou aqui a profissão dele, a role que a gente chama, e a instrução que eu quero que ele faça, tá? E pedir para ele converter isso aqui em JSON. Vamos começar fazendo uma coisinha bem simples. Eu vou jogar isso aqui no Tick-Tokenizer. Repara que é assim que ele enxerga, que o modelo de linguagem está enxergando esse texto aqui. E se vocês quiserem entender isso aqui mais no detalhe do porquê que isso aqui acontece, acessem esse outro vídeo aqui, que na verdade é um curso inteiro sobre como os modelos de linguagem eles funcionam por debaixo dos panos. Mas o que um ChatGPT, um Gemini da vida, tá vendo não é isso aqui, e sim essa cadeia aqui de números, tá? Ele quebrou esses textos aqui. Aqui tem as marcações de que número representa isso aqui na sequência de caracteres que ele tem. E a gente tem aqui que esse texto, a sequência de texto, corresponde a 50 tokens. Olha que engraçado. Quando a gente vai para um JSON, eu pedi para ele fazer uma conversão para mim aqui no formato JSON Prompt, ele colocou uma série de outras coisas aqui, como por exemplo a identidade, a descrição da identidade, task, instructions, formato da resposta. Então um formatinho bem estruturado para que o modelo de linguagem em tese performe melhor. Mas qual que é o problema disso? Quando eu jogo
esse JSON aqui, a gente, cara, aumentou em 5 vezes o tamanho de tokens, porque olha quanta coisa veio junto aqui. Isso aqui agora passou a ser um token, esse espacinho um token, essa aspa um token, a aspa token, tab passa a ser um token, então a gente aumentou em muito a quantidade de tokens que a gente utilizou. Ou seja, vai depender muito do tipo de problema que tu tá utilizando. Para começo de conversa, utilizar o JSON Prompt ser uma vantagem em relação ao uso tradicional. Tá? Por isso que eu disse que quem normalmente tem mais resultados com isso, pelo que eu já percebi, posso estar enganado, me corrijam aí se eu estiver errado em relação a isso, mas é a galera que costuma utilizar para geração de imagens e de vídeos. Se você por acaso aí conhece algum tipo de outra forma de construir agentes que usem formato JSON, deixa nos comentários porque eu desconheço. Beleza, como é que seria isso aqui representado em Toon? E aí para isso eu vou utilizar aqui um playground criado pelo desenvolvedor Chase Adams, e isso aqui vai ser super importante para a gente ter uma comparação até melhor do Toon em relação ao JSON e outros formatos mais eficientes. Nesse playground dele aqui, eu posso soltar um dado JSON e ele converte para múltiplos formatos para mim. Então eu vou pedir para ele dar um analyze aqui, e ele me deu que esse aqui é o Toon desse formato. Eu vou soltar. Ele seria representado desta forma aqui. Então já caiu aqui para 199. De fato, a gente ganhou aí uns 60 tokens. Só que, cara, olha que curioso. Porque esse formato aqui, esse JSON anterior que a gente estava utilizando, na verdade, ele é comumente chamado de Pretty JSON. Ele é um JSON para nós humanos mais fácil de ver, ele é mais bonito, ele é mais organizado, ele tem aqui alguns espaçamentos que a LLM ela precisa gastar tokens para deixar ela bonitinha. Só que isso aqui não adiciona informação para ela. Gastar um token aqui com esse espaçamento, um outro token com esse espaçamento aqui, uma quebra de linhas. Modelo de linguagem, tudo isso aqui não é informação útil. Tá? É por isso que existe também o JSON normal. Isso aqui é visto como um pretty JSON organizadinho, mas um JSON normal seria tirar todo esse lixaredo que existe no meio do caminho e eu só de copiar isso aqui, solto aqui, a gente já tem agora um JSON totalmente compactado e, curiosamente, cara, ele tem aqui 195 tokens, ou seja, o JSON limpo gasta menos tokens do que o Toon. E o que é mais engraçado? Esse playground aqui do Chase Adams, na verdade ele tem uma série de preset datasets aqui que a gente pode explorar e ele faz uma comparação com múltiplas estruturas de dados diferentes. Então ele tem aqui dados simples, dados mais médios, dados complexos, onde ele colocou múltiplos diferentes JSONs e foi comparando ali em JSON, YAML, tool e assim por diante. E olha que engraçado, se a gente ficar trocando aqui, ó, por exemplo, o Pretty JSON, um formato qualquer aqui, 81 tokens. JSON, 44 tokens e um Toon 57. Ou seja, o próprio JSON puro, sem ter essa limpeza toda, ele é mais eficiente que o Toon. O Toon aqui, por exemplo, ele perdeu aqui para o YAML, ganhou do XML. JSON, é uma outra estrutura que eu já vou falar, foi a mais eficiente. E o que é mais legal dessa tabela toda, cara? É que o Chase, ele comparou também todos os conjuntos de dados que ele tem aqui, conjuntos mais complexos. Olha esse JSON aqui com várias estruturas diferentes. E ele comparou tudo isso nessa tabela aqui, onde ele tem todos esses conjuntos de dados aqui com a quantidade de tokens para cada um desses formatos de encriptação. E olha que legal. Se eu vim aqui colocar o Toon, reparem que o Toon aqui como baseline, ele para esse conjunto de dados pequeno gastou 32 tokens, aqui um JSON 38. Então sempre que vocês verem um número vermelhinho, significa que o Toon venceu e o verde significa que o Toon perdeu. Ou seja, ele não é o formato mais eficiente para a questão de encurtamento de tokens. Na verdade, ele só é melhor que o Pretty JSON, que é o que normalmente a gente acaba cometendo o erro. O Pretty JSON, sim, tá verde tudo aqui, significa que ele é muito ruim. Só que o JSON tradicional, olha como ele é bom. Ele supera aqui o Toon na maioria das vezes. Inclusive, ele só perde 1, 2, 3 vezes. E o restante ele ganha. E curiosamente, o formato que é o mais vencedor é o JSON, que ninguém fala. Talvez, não sei se vocês já ouviram falar desse formato aqui. Pelo menos eu encontrei um pedacinho bem pequenininho, um projetinho aqui no GitHub com 5 estrelas. Ninguém ouvindo falar desse cara aqui, seria um formato mais otimizado ainda do JSON. Então, se a gente falar do ponto de vista de economia de tokens, que acho que é uma das coisas que mais impactam quando a gente está trabalhando em modelo de linguagem, porque enviar menos tokens significa gastar menos, ter uma resposta mais rápida. Esse formato aqui, pelo menos por esse conjunto de dados aqui, que fez uma análise mais justa, ele não tem relação direta aqui com a galera do Toon, ele mostrou que o JSON ainda assim é superior em termos de economia de tokens, tá? Então se a pergunta é, Toon é melhor que JSON, eu ainda recomendo que vocês trabalhem com JSON limpo, garantam que fizeram uma limpeza de JSON antes, tá? Não usem o Pretty JSON, porque de fato ele é mais longo, optem pelo JSON, porque eu acho que os resultados vão seguir sendo bons. Então é isso, espero ter dado meus 2 centavos de contribuição nessa discussão aí. Não entenderam nada do que eu falei ou querem se aprofundar mais aí na parte de construção de agentes de
inteligência artificial usando Python. A gente tem uma formação lá na Asimov Academy chamada Formação em Engenheiro de Agentes de IA, onde a gente ensina tudo isso que eu falei aqui, desde programar em Python do zero, a como trabalhar com as bibliotecas mais populares hoje em dia para construção de agentes, como LangChain, CrewAI, Agno, que é uma que eu sou muito fã, a colocar esses projetos em produção, trabalhar com modelos de imagem, de vídeo, combinar tudo isso aqui em diferentes sistemas. Então dá uma checadinha lá que a trilha está bem avançada. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.